The Psychology of Money, A Psicologia do Dinheiro, Morgan Housel. Há muito desconhecimento quando o assunto é dinheiro. Como funciona o mercado de ações? Qual é a melhor hora para comprar ou vender ativos? Quanto é necessário economizar por ano para se aposentar até uma certa idade? Essas e muitas outras perguntas dominam as discussões sobre finanças pessoais. Mas a relação entre pessoas reais e seu dinheiro é o fator-chave para a compreensão da tomada de decisões financeiras. Se você quer saber por que as pessoas se afundam em dívidas ou desenvolvem grandes fortunas, Morgan Housel separou valiosos ensinamentos que o ajudarão nesse caminho de conhecimento. Cada pessoa tem uma experiência única e individual com o dinheiro. As pessoas tendem a acreditar que entendem muito bem sobre como a economia funciona, quando a realidade é que o mundo financeiro não é tão simples quanto elas pensam. Afinal, pessoas de diferentes gerações, nascidas em diferentes economias e em lugares diversos, experimentam mercados específicos e, com isso, aprendem lições específicas de sua realidade. Morgan Housel exemplifica essa linha de raciocínio através do evento da Grande Depressão, em que, depois de uma queda desastrosa do mercado de ações, em 1929, a economia global entrou em uma década de declínio. Na década de 20, nos Estados Unidos, todo o brilho e o glamour foram interrompidos abruptamente. Negócios faliram, famílias perderam suas fazendas e casas, e economias que haviam crescido com dificuldade simplesmente ruíram. A pobreza e o desemprego aumentaram, enquanto a esperança de dias melhores diminuía rapidamente. Quando John Kennedy concorreu à presidência em 1960, ele foi questionado sobre sua experiência na Grande Depressão. Sua família já era rica em 1929, e nos 10 anos seguintes, sua fortuna não foi destruída. Na verdade, cresceu. Em 1939, a família tinha mais empregados e morava em uma casa maior do que no início da década. Foi só quando foi para Harvard e leu sobre a depressão que Kennedy percebeu o quanto o resto da população havia sofrido. A verdade é que nem todos os americanos estavam no mesmo barco. Kennedy queria mudar isso, sendo essa a atitude que, em parte, convenceu os eleitores de que não era apenas um elitista inexperiente, mas um presidente digno. Não são apenas os ricos e os pobres que têm experiências contrastantes de vida econômica. Todas as pessoas têm. O filho de um trabalhador rural desempregado e o filho de um corretor de bolsa bem-sucedido não vêm apenas de diferentes estilos de vida, eles também aprendem lições profundamente diferentes sobre risco e recompensa quando se trata de dinheiro. Um indivíduo rico que cresceu durante períodos de alta inflação, por exemplo, terá uma visão de mundo financeira diferente de uma pessoa igualmente rica que só experimentou preços estáveis. As lições resultantes dessas diferentes perspectivas moldam o que fazemos com o dinheiro. A experiência pessoal impulsiona a tomada de decisões financeiras. Quando os economistas modelam o comportamento financeiro, eles geralmente contam com uma ficção conveniente, mas a realidade é um pouco mais confusa do que essa ideia. A loteria é um exemplo dessa ficção. Uma família de baixa renda nos Estados Unidos gasta em média $412 em bilhetes de loteria todos os anos. Ao mesmo tempo, cerca de 40% de todas as famílias têm dificuldade para encontrar $400 em uma emergência. Esses 40% são compostos pelas mesmas famílias de baixa renda que gastam seu dinheiro em bilhetes de loteria. Embora não seja racional, esse pensamento também não é ilógico. Se você tem dificuldade de viver com o que ganha mensalmente, é improvável que tenha dinheiro para luxos como férias. Jogar na loteria é uma chance remota, mas é melhor do que a alternativa, não ter qualquer chance de obter as coisas boas que as pessoas mais ricas consideram garantidas. Esses tipos de ligações irracionais são mais comuns do que você imagina. Os pesquisadores Ulrich Malmendier e Stefan Nagel vasculharam 50 anos de dados compilados pela Pesquisa de Finanças do Consumidor, que examina o que os americanos fazem com seu dinheiro, em busca de descobrir o que determina como as pessoas investem o dinheiro. A pesquisa chegou à conclusão de que a história pessoal determina a atitude em relação ao risco. Como comprar bilhetes de loteria, esse não é o tipo de racionalidade encontrada nos livros de economia, mas é intuitivamente lógico.
Se a inflação era alta entre o final da adolescência dos investidores, por exemplo, era altamente improvável que eles investissem em títulos mais tarde na vida. Se a inflação era baixa durante esses anos de juventude, em contraste, os investidores ficariam felizes em continuar a colocar o seu dinheiro em títulos à medida que envelhecessem, não importando se a inflação aumentasse ao longo do caminho. Um padrão semelhante é válido para as ações. Se o mercado de ações estava indo bem no início da idade adulta, os investidores passaram a investir nele. Se fosse fraco na mesma idade, eles o evitavam. Se você nasceu na década de 70, por exemplo, entre a metade da adolescência e o início dos 20 anos, o S&P 500, o índice de valor de mercado, aumentou 10 vezes. Qualquer pessoa que colocasse seu dinheiro em empresas listadas nessas ações ganharia muito. Já as pessoas nascidas em 1950 tiveram uma experiência de mercado muito diferente nesse período de suas vidas. As decisões de investimento não mudaram nem mesmo quando o próprio mercado estava favorável, mostrando que as evidências do mundo real não modificaram as decisões instintivas formadas na juventude. Os conceitos econômicos que usamos hoje ainda são crianças históricas. Por que tantas pessoas lidam tão mal com o dinheiro? Bem, tudo ainda é muito novo. A primeira moeda só foi emitida por volta de 600 a.C., quando o rei Aliates da Lídia, um reino da Idade do Ferro, na atual Turquia, cunhou suas próprias moedas. E isso não é nada comparado a conceitos econômicos mais complexos. A aposentadoria, por exemplo, era completamente diferente antes da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, a expectativa de vida era menor e o plano era trabalhar até morrer, tanto que metade dos homens com mais de 65 anos ainda participava do mercado de trabalho na década de 40. As coisas começaram a mudar com a introdução da Previdência Social após a Segunda Guerra Mundial. Mas a aposentadoria permaneceu um ideal inatingível para a maioria dos trabalhadores americanos até os anos 80. Antes disso, apenas uma minoria privilegiada podia se dar ao luxo de parar de trabalhar na casa dos 60 anos. Isso significa que um dos conceitos econômicos mais básicos que usamos no mundo de hoje tem menos de 2 gerações, e não para por aí. Outras ideias e práticas importantes não são muito mais antigas que isso. Até mesmo hipotecas, empréstimos para automóveis e cartões de crédito, um dos principais motores do crescimento econômico nos Estados Unidos, só se tornaram comuns depois que o GI Bill tornou mais fácil para os americanos de classe média pedirem o dinheiro emprestado em 1944. Isso prova que as pessoas não são ruins em planejamento financeiro e tomada de decisões, são apenas novatas no assunto. A sorte desempenha um grande papel no sucesso financeiro. Tendemos a pensar que é rude atribuir o sucesso dos outros ao acaso. Como resultado, muitas vezes acabamos ignorando o papel da sorte na tomada de decisões financeiras, e isso é um erro. Poucos investidores e empreendedores negariam que a sorte desempenha um papel na teoria, mas é difícil quantificar até que ponto ela é responsável por uma empresa prosperar e outra falir. De acordo com o economista Bhaskar Mazumder, a renda de 2 irmãos está mais intimamente relacionada do que a altura. Se o seu irmão é rico e alto, você tem mais probabilidade de ser rico do que alto. É fácil explicar essa correlação. Irmãos da mesma família provavelmente terão os mesmos privilégios e oportunidades. Os pais que mandam um filho para uma boa escola geralmente fazem o mesmo com o irmão. No entanto, encontre um par de irmãos ricos e você encontrará 2 pessoas que não acreditam que o estudo de Mazumder se aplica às famílias delas. Isso se resume à psicologia humana. Normalmente subestimamos ou superestimamos o papel da sorte nos resultados. Se nos saímos bem, é porque trabalhamos muito. Se falhamos, é porque não tivemos sorte. Se outros falham, no entanto, não somos tão generosos. Nesses casos, não atribuímos o fracasso ao azar, mas a falhas de caráter, como preguiça, por exemplo. Nossa cultura, que é obcecada por sucesso, não ajuda muito. A Forbes não comemora investidores brilhantes que quebraram porque tiveram azar e o mercado despencou repentinamente. Mas comemora investidores imprudentes que tiveram sorte e fizeram fortuna. Quando se trata de dinheiro, não precisamos apenas descobrir o que funciona e o que não funciona. Também precisamos de uma forma de criar aleatoriedade em nossos modelos.
Podemos não ser capazes de explicar o papel exato do acaso, mas podemos, até certo ponto, controlar a sorte. Concentre-se em padrões amplos em vez de casos específicos. O sucesso é um péssimo professor. Ele engana as pessoas inteligentes para que negligenciem o papel da sorte, o que por sua vez as faz pensar que não podem perder. Paradoxalmente, essa é uma maneira bastante infalível de garantir que você perderá. Ficar obcecado com os exemplos de indivíduos específicos é o exemplo número 1 do que não fazer. Quando estudamos pessoas de grande sucesso, geralmente acabamos escolhendo os bilionários que mudaram a forma como o mundo funciona, e isso pode levar ao erro. O caso de John D. Rockefeller, um dos empresários mais bem-sucedidos da história, é um exemplo. Quando ele começou a construir a sua indústria de petróleo, as leis dos Estados Unidos não permitiam que ele fizesse o que queria. Sua solução foi simples: ignorá-las completamente. Seu desprezo pelas convenções legais era tão grande que um juiz o igualou a qualquer outro criminoso. Mas o sucesso de Rockefeller moldou a maneira como pensamos sobre esse comportamento. Hoje é fácil comemorar a sua visão e dizer que ele se recusou a permitir que leis desatualizadas atrapalhassem a inovação. Mas se tivesse falhado, ele ainda seria um exemplo a seguir? Provavelmente não. Na melhor das hipóteses, viraria um exemplo do que não fazer. No fundo, a diferença entre esses dois resultados é a sorte, mas esse é um elemento quase impossível de emular. Mesmo que você imite todos os passos da carreira de alguém, você não pode garantir que os resultados serão os mesmos. Por isso, concentre-se em analisar os padrões de sucesso e fracasso. Quanto mais comum for um padrão, mais provável é que seja aplicável à sua vida e às decisões financeiras. A inveja pode torná-lo imprudente. Imagine um jogador novato de beisebol que ganha $500 mil por ano. Por qualquer padrão razoável, ele é rico. Mas digamos que esse jogador esteja no mesmo time que um superastro que ganha $36 milhões por ano. De repente, ele não está feliz com o que ganha. Enquanto isso, o superastro se compara aos que ganham ainda mais. Isso se torna um ciclo que logo alcança bilhões. Em termos capitalistas, não há nada moralmente errado com a inveja, mas existe um problema prático. Quanto dinheiro é dinheiro suficiente? Rajat Gupta, nascido numa favela em Calcutá, na Índia, se tornou o CEO da consultoria de gestão McKinsey. Quando ele se aposentou em 2007, ele valia $100 milhões. Com essa quantia, ele poderia ter feito qualquer coisa, mas ele queria ser um bilionário. Em 2008, Gupta, membro do conselho de administração da Goldman Sachs, soube que Warren Buffett estava prestes a investir $5 bilhões para manter a empresa à tona durante a crise financeira. 16 segundos depois de ouvir essa notícia numa teleconferência, muito antes de se tornar pública, Gupta discou o número de um administrador de fundos de hedge e comprou 175 mil ações da Goldman Sachs. Isso era comércio interno e estritamente ilegal. Gupta não se importou. Quando os promotores o alcançaram, ele havia acumulado $17 milhões numa série de negócios duvidosos. Isso não o tornou bilionário, mas foi o suficiente para lhe render uma sentença de prisão. A inveja leva a caminhos ruins e o custo é muito mais alto do que os ganhos que você espera obter. Deixar oportunidades na mesa não significa necessariamente que você está perdendo. Muitas vezes, é o reconhecimento de que tentar abraçar tudo vai levá-lo ao ponto do arrependimento. Acumular uma fortuna é mais fácil do que mantê-la. Você já ouviu falar em Jesse Livermore? Nascido em 1877, ele ajudou a construir Wall Street e, aos 30 anos, já valia $100 milhões. Pouco antes do crash de 1929, Livermore tomou a melhor decisão de sua carreira. Apostou que as ações cairiam. Com o mercado em declínio, enquanto fortunas eram liquidadas e a notícia de investidores falidos pulando das janelas do escritório se espalhava, Livermore voltou para casa, para sua família, com ótimas notícias. Ele tinha acabado de ganhar o equivalente moderno a $3 bilhões. Porém, depois de sua grande vitória, em 1929, Livermore pensou ser infalível. Começou a fazer apostas cada vez maiores e perdeu consecutivamente, até que sua fortuna acabou.
Quebrado e endividado, ele se suicidou num clube de Manhattan em 1940. Ficar rico é muito mais simples do que permanecer rico. Ganhar dinheiro tem tudo a ver com risco, otimismo e coragem. Guardar dinheiro é um jogo psicológico totalmente diferente. É sobre o medo de que tudo o que você fez possa ser levado embora. Depois de 1929, Livermore pensou que ele era um gênio, mas sua história poderia ter sido diferente se tivesse reconhecido que a sorte desempenhou seu papel e que seu sucesso não poderia ser repetido indefinidamente. Cerca de 40% de todas as empresas de capital aberto perdem todo o seu valor com o tempo. E a lista da Forbes 400 das pessoas mais ricas da América tem uma rotatividade de 20% por década, excluindo casos de morte e transferências intrafamiliares. Através da perseverança, você pode manter o que já foi conquistado. O que os melhores empreendedores têm em comum é o medo. Quando você tem medo de perder, você olha para as vitórias em potencial por uma lente diferente. Poucos ganhos são grandes o suficiente para justificar o risco de perder tudo que você já possui. E quando você tem essa visão, é muito mais provável que você faça escolhas melhores. Você pode estar errado metade das vezes e ainda assim fazer uma fortuna. A história de Heinz Bergwijn é inspiradora para quem busca trilhar o caminho do conhecimento da jornada financeira. De acordo com seu próprio relato, Heinz não era muito promissor na juventude. Quando foi forçado a fugir da Alemanha nazista em 1936, ele não tinha certeza do que fazer da vida. Depois de estudar literatura na Universidade da Califórnia, ele trabalhou como jornalista com uma linha secundária na crítica de arte. Em 1940, ele comprou uma pequena aquarela de um artista chamado Paul Klee por $100. Esse foi o início de uma paixão que seguiria ao longo da vida. Já na década de 90, Bergwijn se tornou um dos colecionadores de arte de maior sucesso em todos os tempos. No ano 2000, ele vendeu sua coleção ao governo alemão por 100 milhões de euros. Dado que continha um grande número de Picassos, Klees, Matisses e Braques, esse número estava longe de ser o valor real, que foi estimado em $1 bilhão. Foi uma das coleções mais importantes do mundo. Como Bergwijn reuniu esta coleção impressionante dos maiores artistas do século XX? De acordo com a pesquisa da empresa, todos os grandes colecionadores fazem a mesma coisa, compram grandes quantidades de arte. Algumas aquisições acabam sendo grandes investimentos, principalmente se o colecionador as mantiver por muito tempo. A maioria, porém, são insucessos. O truque é manter o primeiro até que o retorno do portfólio converta para o retorno dos melhores elementos. A coleção de Bergwijn era um pouco como um fundo de índice. Seus riscos eram uniformemente distribuídos por uma ampla gama de investimentos. Em vez de apenas comprar peças de que gostava ou admirava, ele comprou tudo o que pôde e esperou até que surgissem alguns vencedores. Essa estratégia se aplica a todos os investimentos. A tendência de um pequeno número de eventos ser responsável pela maioria dos resultados. Há muita matemática complicada por trás desse princípio, mas é bastante simples quando você reduz ao essencial. Quando você faz algumas coisas certas, pode se dar ao luxo de fazer mais coisas erradas. O fracasso é inevitável. O que realmente importa é a natureza dos seus sucessos. Tenha cuidado com quem você elogia e admira na mesma medida com quem você menospreza e deseja evitar se tornar. Concentre-se menos em indivíduos específicos e estudos de caso e mais em padrões gerais. Estudar uma pessoa específica pode ser perigoso, porque tendemos a estudar exemplos extremos. Você ficará mais perto de conclusões práticas ao procurar por padrões gerais de sucesso e fracasso. Quanto mais comum o padrão, mais aplicável ele pode ser. Neste livro, você aprendeu que a tomada de decisões financeiras é muito mais confusa no mundo real do que nos livros de economia. Muitas decisões não racionais, como comprar bilhetes de loteria, fazem sentido à sua maneira. O mesmo vale para escolhas de investimento, que muitas vezes são impulsionadas pelas experiências das pessoas no início da idade adulta, em vez de avaliações frias das condições atuais do mercado. Isso só prova como as chamadas financeiras estão ligadas aos fatores psicológicos. Por isso, o melhor caminho a seguir é aceitar que a sorte desempenha um papel no sucesso, aprender a temer perder o que você já tem e proteger as suas apostas.